gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e vamos ver agora qual é o nosso conteúdo de hoje. Então, hoje nós vamos estudar sobre a infância e suas características. Vamos lá, então? Então, eu pergunto a vocês, antes de a gente falar sobre a infância, vocês sabem quais são as fases que compõem a nossa vida? Se não, dá uma olhadinha aqui do lado que vai aparecer aqui para vocês. Então, primeiramente, nós temos a infância, que é o que nós estudaremos hoje. Logo depois, nós temos a adolescência. Depois, a vida adulta e lá no finalzinho, a velhice, certo? Então, essas aqui são as etapas, são as fases da nossa vida. Mas hoje nós vamos estudar especificamente a infância. E por falar em infância, eu já vou chamando aqui o nosso personagem, o Pedrinho. Pode vir, Pedrinho! Bom, o Pedrinho vai mostrar para vocês o desenvolvimento nessa etapa da nossa vida, que é a infância. Então, observem, né, que ele veio primeiro engateando, agora ele está brincando. Logo depois que ele engatear mais um pouquinho, ele já vai começar os primeiros passinhos. E com o desenvolvimento do Pedrinho, vocês vão ver que dentro da infância há várias etapas, na verdade 3 etapas, tá bom? Então, vamos esperar o Pedrinho chegar na última etapa da infância. Vamos lá. Logo depois ele já consegue, né, andar, correr, brincar, até que ele chega na fase escolar. E aí nós vamos ver agora em detalhes cada uma dessas fases dentro da infância. Vamos lá? Então eu trago para vocês aqui a nossa primeira infância. Bom, o próprio nome já vai nos dizer que a primeira infância, ela vai se tratar do quê? Do início ali da nossa vida, né? Logo depois que a gente nasce, até os 2 anos de idade. E a gente sabe que essa é uma fase que tem as suas próprias características. Vamos ver? Vamos lá. Então, na primeira infância, que é de 0 a 2 anos, o que acontece? A compreensão e a fala, elas vão se desenvolver rapidamente, lógico, lá por 1 ano e meio, 2 anos, a criança ela vai começando a falar, né? Vai começando a balbuciar aí as suas primeiras sílabas, as suas primeiras palavrinhas. O que a gente percebe também nessa primeira infância? É o apego com os pais, lógico, porque é nessa fase que a gente vai depender mais dos nossos pais e dos nossos responsáveis para comer, para tomar banho, para se vestir e assim por diante, tá? Então, essa é a primeira infância que vai do 0 aos 2 anos. Prosseguindo, a gente chega na segunda infância. Assim como a primeira, a segunda também tem as suas próprias características. Aqui a gente já percebe que a criança, ela já se desenvolveu fisicamente e vocês vão ver também que as habilidades motoras passaram a desenvolver cada vez mais, tá? Essa fase, ela vai dos 2 aos 7 anos. Vamos ver outras características? Então, vamos lá olhar a cartela. Então, como eu falei para vocês, a força e a habilidade motora, tanto a simples quanto a complexa, ela vai aumentar. Ou seja, ele já vai estar com uma habilidade motora mais desenvolvida. Correr, pular, rolar, certo? Além disso, a brincadeira vai fazer parte bastante desta fase, até porque lá pelos 3, 4 anos a criança já está entrando na fase escolar. Apesar de ela depender um pouco dos pais, aos poucos ela já vai se tornando independente. Ela já vai aprender a comer sozinha, a se vestir sozinha, a tomar banho sozinha e também a fazer as outras atividades, certo? Apesar da família ainda ser o primeiro ambiente, né, onde ele passa a observar todo mundo que está ao seu redor, quando ele vai chegando lá na fase da escola, ele já vai começar a adentrar outros grupos, como é o caso do grupo escolar, certo? Prosseguindo, vamos lá com a nossa terceira infância. Então, observem aqui as imagens. Como eu falei para vocês, lá na segunda infância começou a questão da escola.
na terceira infância vai continuar, né? Vai continuar e vai parar, não tem, né, data para parar, certo? Então vamos lá ver quais são as características dessa fase? Então, já que eles estão na escola, né, a gente sabe que eles vão aprender muitas disciplinas, vão ter uma força e uma habilidade física que vai se aperfeiçoar, principalmente se são crianças que fazem atividade física, né? Vão passar a pensar com lógica, embora eles precisam de algo concreto, né, para chegar a esse pensamento lógico. E também os amigos vão assumir uma importância fundamental na vida deles, até porque aí já vai se formar a questão dos grupinhos, sabe? Aí, como é que se formam esses grupos? A partir das afinidades, pode ser uma música, uma banda e assim por diante, tá? Então, essas são as 3 fases da infância. Todos nós já passamos por elas, tá? E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que vocês acham? Será que a infância dos nossos pais é parecido com a infância de agora? É parecido com o nosso tempo de criança? Pensem aí e já me respondam no chat. O que vocês acham? Então vamos lá, vamos falar sobre a infância na contemporaneidade. Vamos lá? Muito bem. Então a gente sabe, né, que as crianças de antigamente, elas vivenciaram outras experiências diferente das crianças do século 21, né? O que aconteceu? Houve uma mudança de comportamento. Outra característica que nós podemos perceber é que houve uma diminuição das brincadeiras em lugares públicos, até mesmo na nossa infância. Se lá no tempo dos nossos pais eles tinham essa liberdade de brincar nas ruas, nesse tempo agora a gente percebe que as crianças elas não têm mais essa liberdade. Por conta do movimento que tem nas ruas, do crescimento das cidades, do crescimento da violência também, né? Então as crianças passam a ficar mais tempo em casa e elas aí vão despertando outros interesses, né? Como é o caso das tecnologias. Mas até que ponto será que isso é bom, né? E aí eu já vou falar da infância mais relacionado à questão da atividade física. Como eu falei para vocês, a gente percebe uma grande diferença, né, dos nossos pais, da infância dos nossos pais para a nossa infância e para a infância das crianças de agora, tá? E aí eu trouxe para vocês umas reportagens falando a respeito da inatividade física na infância, que é o quê? A falta de atividade física. O que será que acontece com essas crianças que deixam de praticar atividade, de brincar durante a infância? Vamos ver? Muito bem. Então, eu trouxe aí alguns dados do IBGE, lá de 2008 e 2009, falando sobre a inatividade física na infância e o quanto isso acarreta o excesso de peso, né, entre as crianças de 5 a 9 anos no Brasil nesses anos, tá? Então, a gente percebe aí que tem uma porcentagem muito grande, tanto na região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Andando um pouquinho mais nas pesquisas, tem uma lá em 2015 do Ministério da Saúde, onde ele fala que as crianças que estão nessa fase, entre 5 e 9 anos, elas têm aí 33,5% delas sofrem com a questão da obesidade. Andando um pouquinho mais, lá em 2019, não tão distante, né, do período que a gente vive agora, a Fiocruz revelou que cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes, eles sofrem de problemas de obesidade. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. E aí, mais uma vez eu falo para vocês, tudo isso é resultado do quê? Tem vários fatores que podem levar a essa questão da obesidade na infância, tá? Não está relacionado somente à questão da atividade física. Vamos ver quais são os outros fatores? Vamos lá? Muito bem. Então, primeiramente, nós temos aí os hábitos alimentares inadequados, ou seja, come muita gordura, muita fritura, refrigerante, doce. Então, até na infância a gente precisa ter aí, né, um equilíbrio na nossa alimentação.
Outro fator está relacionado à nossa genética, né? Ou seja, a nossa hereditariedade. A gente sabe que tem muita coisa que está no nosso corpo devido à nossa genética, ou seja, o que vem dos nossos pais, tá? Então, se possivelmente o teu pai, a tua mãe, desenvolveu alguma doença, possivelmente se você não tomar cuidado, você também pode desenvolver, certo? Prosseguindo, nós temos aí o estilo de vida, que é o sedentarismo, ou seja, a pessoa não faz nenhuma atividade física. E logo depois nós também temos os distúrbios psicológicos e emocionais. A gente sabe que quando o nosso emocional ele está abalado, isso também vai refletir na questão do nosso físico. Muitas pessoas têm têm alimentação como válvula de escape, seja para resolver o problema, seja para quando está muito preocupado ou qualquer outro momento que ele esteja passando na vida, tá bom? E quais são as consequências da questão da obesidade, da falta de atividade física, da alimentação inadequada? Vamos ver? Então, são as alterações metabólicas, como o colesterol alto, alterações do açúcar no sangue, que podem representar fator de risco para doenças cardiovasculares, certo? Então, normalmente a gente acha que na infância, né, essa questão da nossa saúde ela não está muito em xeque, mas digo a vocês que sim, principalmente agora que nós comemos tanto alimentos industrializados. Então, desde a nossa infância, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa alimentação, tá certo? Mas agora nós vamos direcionar o nosso olhar para a atividade física na infância. A gente sabe que todo mundo tem que praticar. Vamos ver qual é o objetivo da atividade na infância? Vamos lá? Então, o objetivo principal da atividade física na infância é para que a criança crie o hábito e o interesse pela atividade e não visar o desempenho, ou seja, que ela crie o hábito e tenha o prazer de se movimentar, já que é algo muito característico desta fase. Tanto é que a gente olha para uma criança, ela sempre está correndo, pulando, né, rolando. Então é normal para essa fase e faz bem para o desenvolvimento físico e motor da criança, tá? Então, quais são as atividades recomendadas para cada idade? Então, vamos lá para as dicas. Até os 6 anos, a gente recomenda, né, que essa criança ela pratique cerca de 90 minutos de atividade física diária. Pode ser 30 minutos de atividade planejada, como é o caso das aulas de educação física, né? E 60 minutos de brincadeiras recreativas. Já lá na idade dos 7 aos 10 anos, recomenda-se que essa criança pratique 60 minutos de atividade física diária. Lembrando que já nessa fase devemos evitar períodos de inatividade superiores a 2 horas, tá certo? Lembrando também que sempre os pais, os professores, eles devem estimular brincadeiras para essas crianças diferenciadas, como ciclismo, jogar bola, natação, pular corda e várias outras atividades aí que vocês têm para brincar, que são muitas. Hoje eu lembro de muitas atividades que eu fazia durante a minha infância, que até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu pratico, como pular corda, o elástico, certo? Muito bem. E além da importância de saber sobre atividade física na infância, é saber também que ela é um direito e ela está lá na ECA. Vamos ver? No estatuto, na verdade, né, da criança e do adolescente. Então, a gente tem um artigo 7 que fala assim: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, a saúde é algo garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E é importante a gente saber isso para exigir os nossos direitos, tá certo? Muito bem, turmas, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa fase da nossa vida e vamos seguir para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem,
bem, turmas, temos 2 questionamentos aí para vocês, tá? Então, no primeiro questionamento, eu quero que vocês escolham algo que represente bem a infância de vocês. Pode ser uma música, um desenho, uma brincadeira ou uma história. E lembrem-se de justificar a escolha de vocês. Na questão 2, eu já quero que vocês escolham um jogo ou uma brincadeira e que vocês demonstrem como ela é brincada, ou escrevam ou desenhem, tá bom? Então, essas são as nossas 2 atividades. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês executarem essas atividades. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar.
estamos de volta, vamos agora à resolução da nossa atividade. Então, como vocês viram, as duas atividades que eu deixei para vocês, elas eram subjetivas, ou seja, cada um aí tem a sua história para contar. E assim como vocês estão escrevendo aí no chat as respostas, né? Eu também vou falar sobre a minha infância para vocês, tá certo? Nós vamos fazer essa troca. Já já eu vou ler aí algumas respostas, tá? Então, lá na primeira questão, eu pedi para que vocês escolhessem algo, né, que representasse bastante a infância de vocês. Podia ser uma música, um desenho, uma brincadeira ou uma história. E vocês tinham que justificar essa escolha, certo? Então, eu vou começar aí a nossa atividade. Então, o que representa bastante a minha infância são alguns programas, desculpem, são alguns programas televisivos, como TV Colosso, que era um desenho que eu gostava muito, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob-Gloob, X-Tudo, Mundo de Bigman. Então, tinha muitos programas televisivos que eu lembro hoje, eu tenho muita saudade, que eram desenhos muito bons, que me ajudavam a entender muitas coisas ao meu redor, certo? Então, isso é o que me marcou muito na infância, foram os programas televisivos, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob-Gloob, TV Colosso e assim por diante, tá bom? Outra coisa que me marcou também muito na infância foram as brincadeiras na rua. Antes eu morava no interior, eu não morava aqui na capital. Então lá a gente sabe que a gente tem a gente consegue brincar mais na rua. Então eu tinha muitos coleguinhas e a gente brincava de ciranda, de elástico, de pular corda, de pega-pega. Então isso também marca muito a minha lembrança relacionada à minha infância. Eu posso dizer a vocês que eu tive uma infância muito boa, que, né, tanto é que está marcado, está registrado aqui na minha memória e também no meu coração, tá bom? Já lá na questão 2, vamos lá, eu pedi para que vocês me falassem um pouco sobre os jogos, as brincadeiras, e até respondi já um pouco lá, né, na primeira questão, e que vocês demonstrassem, tá? Eu não vou ter como demonstrar para vocês, mas eu vou falar sobre as brincadeiras que eu gostava muito na minha infância. Vamos lá? Então, a primeira era de elástico. Sabe como é que brinca de elástico? Então, a gente precisa de um elástico bem grande. Aí ficam duas pessoas, uma do lado de lá, uma do lado de cá e uma no meio para pular. E a partir do momento que a pessoa vai vencendo aí os desafios, o elástico ele vai subindo no nosso corpo até chegar no pescoço. Tá? Então, começa lá no tornozelo, vem para o joelho, vem para a cintura, vem para o quadril, desculpem, vem para a cintura, chega aqui no ombro até chegar no pescoço, que era o limite. E tinha gente, às vezes, que conseguia até no dedo, né? Eu lembro bem. Outra atividade era pega-pega. Gostava muito de brincar de pega-pega. Isso eu não preciso nem explicar para vocês, né? Porque eu tenho certeza que vocês sabem. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa atividade e nós vamos para a nossa resolução. Vamos ver lá um comentário sobre as questões? Isso, o gabarito. Então, como eu falei para vocês, o primeiro era uma resposta pessoal de vocês, particular, ou seja, cada um teve a sua vivência. Então, com certeza, as respostas são diferentes. E a segunda, temos, muito bem. Vocês podiam citar pular corda, amarelinha, pique-bandeira, pega-pega, dentre outras brincadeiras, outras atividades que fazem parte da nossa infância. Vocês já pararam para prestar atenção que a maioria das brincadeiras que a gente aprendeu foi com os nossos pais, né? Ou seja, são as famosas brincadeiras tradicionais que vêm aí furando as gerações, passando pelas gerações, que eu espero um dia passar para os meus filhos e eu espero que vocês também gostem dessas atividades, que é muito interessante, né, para desenvolver as nossas habilidades motoras, tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!